mas o De La Cruz é um jogador muito diferente, cara. É uma formiguinha, é um jogador com muita habilidade individual. Organizador de time, muito, né? Cara, muito. Ele é um jogador que dá um sentido diferente pro jogo. Se vai botar pra jogar, começa com os caras. Viajou, bota pra jogar, cara. Bota pra jogar. O De La Cruz entrou ontem no jogo. O Flamengo jogando fora de casa contra o Palmeiras, que vinha de derrota, também deveria ter mais ambição pela vitória. Isso... Salve, salve nação, saudações rubro-negras nação, vamos acompanhar aí o que a mídia está falando aí, o que a mídia falou desse clássico entre Flamengo e Palmeiras aí. Muita gente elogiou alguns lances, alguns jogadores, porém muita gente também não gostou da partida, que ficaram na bronca com a partida, ficaram na bronca com os dois técnicos. Vamos acompanhar até o final e deixe o seu comentário, link abaixo na descrição dos canais que vocês vão assistir como crédito. Antes do vídeo, nação, se possível já deixa seu like, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para todos, tamo junto, vamos ao vídeo. A entrada do Gabriel Menino, fisicamente igualou, tecnicamente é um absurdo. O Gabriel Menino entra passarinhando, ele entra dormindo, errou passe bobo. E o Palmeiras iguala na questão física com o Gerson, mas o De La Cruz é um jogador muito diferente, cara. Quando ele entra em campo, esse médio a mais que o Abel fala, é um jogador a mais a ponto do Rony ter que marcar o De La Cruz em várias oportunidades. É um jogador muito diferente, um jogador que está em todos os lados do campo. A falta que o Flamengo tem com possibilidade de fazer o gol foi uma jogada dele. Ele descola do meio para o ataque, ele descola do meio para a ponta. É uma formiguinha, é um jogador com muita habilidade individual. Organizador de time, muito, né? Cara, muito. Ele é um jogador que dá um sentido diferente para o jogo. E ele deu esse sentido diferente para o jogo, é o poderio do Flamengo. E aí eu questiono as escolhas do Tite, como disse o Vessone, né? A questão do estadual, a questão do jogo na Bolívia. Não é um jogo rifável, porque o Flamengo estreou e não estreou bem na Libertadores, no jogo contra o Milionários. Exato. Então aí, quando eu sempre falo aqui, né? O muro vai subindo e você vai tendo que, né, jogar, fazer a questão do jogo a jogo, a gestão do jogo a jogo. Agora, pergunta pro ser humano Paulo Massini, amante de futebol. Eu não gostei do jogo, não achei que foi um jogo... Acho que foi um jogo simpático, um jogo tático, primo do feio. O Palmeiras se perde, ia ficar numa situação bem mais complicada do que está agora. O Palmeiras tem 4 pontos, está 3 do líder, tem 35 rodadas ainda para se disputar, mas o que está fora do contexto no Palmeiras... É para mim a derrota para o Inter em casa, né? Um empate ali até que seria aceitável, mas não é muito diferente do que o Palmeiras fez nos últimos 2 anos quando foi bicampeão. Bernardo, e o Flamengo? A história do Pedro e do De La Cruz? O Fábio Mazeredia explicou isso depois do jogo, o preparador físico, mas... Convenceu alguém? Começa com os caras. O cara viajou. Como é que você poupa um jogador? Não, e depois põe pra jogar. E depois botou pra jogar. Entendeu? Começa com o cara. O Carlinhos não tem condição de jogo. Se vai botar pra jogar, começa com os caras. Viajou, bota pra jogar, cara. Bota pra jogar. O De La Cruz entrou ontem no jogo. Não vou dizer que mudou o jogo, porque não aconteceu isso. Mas deu outra dinâmica ali pro time do Flamengo. O Pedro, coitado, tava jogando sozinho ali no meio de 3 zagueiros, porque ninguém se aproximava. O Arrascaeta não jogou patavinas ontem. Né? Então, tomou um chapéu do Richard Rios ainda, né? Humilhante. Aquele milímetro do cabelo, cortou o cabelo dele. É a jogada. É a jogada, exato. Olha lá, foi um chapéu humilhante. O Arrascaeta não jogou nada ontem. Desmoralizante. Quer dizer, então bota os caras pra jogar, bota o De La Cruz pra jogar, o Arrascaeta, deixa de lado. Contra o São Paulo, deixou de lado. Tira isso daí. Deixou de lado o Arrascaeta contra o São Paulo. Pô, vou botar o De La Cruz aqui, revezar com o Arrascaeta e tal. O De La Cruz é o melhor jogador do time hoje. E a gente tá falando de um time bom. Agora, eu não me conformo. Pode ser com Carlinhos, Fabinho Soldado, seja lá quem for. Tem obrigação de mostrar o futebol melhor. Obrigação, cara. Concordo com isso que a gente viu ontem Porque isso que nós vimos ontem, se a gente vive falando aqui do futebol brasileiro, o Sormani insiste muito nisso, que é uma das melhores ligas do mundo e tal, que só perde para Inglaterra e Alemanha. E ontem jogaram os 2 melhores times do Brasil. Esse é um ponto. Agora, o jogo foi uma porcaria, por quê? Porque os técnicos que trabalham no Brasil,
muitas vezes, eles não têm nenhum compromisso com o espetáculo ou com o futebol. Sempre em nome do resultado e tudo mais. Não cola. Porque o Palmeiras jogava em casa, vinha de uma derrota. Deveria ter mais ambição pela vitória. O Flamengo, jogando fora de casa contra um Palmeiras que vinha de derrota, também deveria ter mais ambição pela vitória. Isso não significa abrir mão do ato de se defender, das estratégias defensivas, mas ter um mínimo de ousadia, um mínimo de coragem em campo. Não, eu vou anular você, você vai me anular, eu vou te anular também, e ficamos nisso. Foi terrível. O exemplo disso é o Endrick. Jovem, talentoso, decisivo em títulos do Palmeiras, agora recentes. A missão dele ontem era marcar o Varela, gente. O Endrick foi o jogador mais faltoso da partida. Cometeu 5 faltas. Sabe quantas faltas sofreu o Bruno Henrique? 8 faltas. 8 faltas sofreu o Bruno Henrique. Então, assim, você percebe que a preocupação é não deixar o adversário jogar de lado a lado, tá? Não é de um lado só, não. Dos dois lados. E muito pouco em tentar jogar. E fica também aí a questão do Tite. Como ele mesmo na coletiva disse, é ele que decide, né? O pessoal lá que dá suporte a ele passa as diretrizes, né? Sobre como é que está a condição física de um, de outro, se pode se lesionar e tal, mas a decisão final é dele, ele que bate o martelo. Não faz sentido você fazer um planejamento que você tem que poupar em algum momento Pedro e De La Cruz e você vai poupar justamente contra o Palmeiras pela importância do jogo. Faria mais sentido poupar contra o Bolívar, porque é um jogo peculiar em que você não vai aproveitar os jogadores na sua condição normal. Você vai tentar usar quem? Até isso foi falado ontem pelo Massarejan. Aqueles que têm melhor rendimento na altitude. E o Arnaldo sabe muito bem, melhor do que muitos de nós, que a altitude gera reações das mais diversas nos seres humanos. Verdade. Que não vivem na altitude. Mas o que acontece? Esse jogo de quarta-feira é um jogo muito peculiar. Você tem que pensar quem tem o melhor rendimento físico na altitude, isso aí eles conseguem pelo histórico e pelos testes. É um jogo para você ter a bola, não é jogo para ter ponta, é um jogo para você encher o meio campo, botar um Bruno Henrique lá na frente, já que não pode jogar o Gabigol porque está suspenso, nem o Carlinhos porque não está inscrito, você preserva o Pedro. E você põe ou ele ou um outro jogador rápido na frente para você tentar o quê? Preencher o meio campo, cadenciar o jogo, não deixar o Bolívar acelerar, que é o que eles vão fazer, sempre fazem isso. Começo de jogo e segundo tempo. Começo de jogo porque o time adversário está se adaptando à velocidade da bola. Segundo tempo porque você tem ali a questão do desgaste que a altitude provoca. Então esse jogo mereceria uma escalação diferentona. Ontem não, ontem é para colocar força máxima e tentar ganhar do Palmeiras. Não é uma decisão, mas pode vir a ser. Ninguém pode afirmar que no final o Palmeiras ou o Flamengo, um ou outro, pode perder o título um para o outro por 1 ponto, 2 pontos. E aí esse jogo terá valido muito mais. Tá aí nação, a mídia aí falando bastante desse jogo aí, dessa partida. Eu continuo com a minha opinião, eu acho que o jogo não foi bom, claro, não foi aquilo que as duas torcidas esperavam da partida, porém, quem deixou o jogo muito travado, quem fez o jogo ficar feio, na minha opinião, foi a equipe do Palmeiras, foi o esquema do técnico do Palmeiras, na minha opinião. Ele estacionou um ônibus lá atrás, fez um esquema com 3 zagueiros e o melhor esquema dele no jogo, na minha opinião, foi parar as jogadas do Flamengo com falta. Foram muitas faltas desnecessárias. Os jogadores do Flamengo não poderiam dominar a bola de costa, que já vinha um jogador do Palmeiras ali já empurrando, já fazendo falta, chutando por trás. O zagueiro Murilo fez umas 4, 5 faltas seguidas. Aí sim veio tomar um cartão amarelo. O menino Endrick, que é um bom jogador, tem um futuro imenso, sim, vai ser um jogador de seleção brasileira, tomara que se dê muito bem no Real Madrid. Porém, nesse jogo contra a equipe do Flamengo, o Endrick estava parecendo um volante à moda antiga, fazendo falta a todo momento e faltas acima do tom, como eu falei no vídeo passado aqui. Endrick bateu pra caramba nesse jogo aí. O juiz meio que fingiu que não estava vendo ali, mas o Flamengo também não fez uma boa partida, ficou devendo sim. São, o que é que você achou dessa partida? O que é que você achou do esquema de Tite? Coloque no comentário abaixo, deixe seu comentário, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é sempre Flamengo. Até a próxima.